Fala aí, meninos e meninas, como é que vocês estão? Aqui é o professor Leopoldo de Física. Estou aqui para ajudar vocês nesse período difícil, né? Todo mundo preso em casa, sem ter muito o que fazer. Então o que a gente vai fazer? Vamos estudar física, porque física é fácil demais. Não é isso, pessoal? Muito bem. Hoje o tema da aula é óptica geométrica. Bom, o que é óptica estuda, pessoal? Óptica estuda a luz, não é isso? Então é o estudo da luz. Muito bem. Para a gente poder falar do estudo da luz, a gente começa com os chamados princípios fundamentais. São 3 princípios, pessoal, que vão nortear toda a óptica. O primeiro deles é o princípio da propagação retilínea, que diz o seguinte, ó: em meios homogêneos e transparentes, a luz caminha sempre em linha reta. Ou seja, a luz não vai fazer curva, pessoal. Beleza? O segundo é o princípio da independência dos raios de luz. Ele diz que a trajetória dos raios de luz são independentes, mesmo quando eles se cruzam. Como assim? Imagina aqui comigo, pessoal. Eu tenho ali 3 feixes luminosos, digamos assim. Eles vão se cruzar? Vão. Mas quando eles se cruzam, um atrapalha o outro, um muda o caminho do outro, ou eles seguem em linha reta? Vocês podem perceber, é seguir em linha reta, correto? Então um não atrapalha o outro, um não desvia o outro. Por quê? Porque eles são independentes. Beleza? E o princípio da reversibilidade é o último dos princípios. É aquele que diz que a trajetória dos raios luminosos independe do sentido de propagação. Como assim? Basicamente é aquele que diz assim, pessoal, o mesmo caminho que a luz faz para ir de um lugar para o outro, ela faz também para voltar. É por isso que quando você vê os olhos de alguém pelo retrovisor, esse alguém também vê os seus olhos pelo mesmo caminho. A luz foi do olho dessa pessoa para o espelho e voltou para o seu, e ao mesmo tempo, do seu para o espelho, em direção aos olhos dessa segunda pessoa. Beleza, galerinha? Esse é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Bom, esses princípios têm algumas consequências. O primeiro deles é a formação de sombra. Só tem sombra, pessoal, porque a luz não faz curva. Ok? Então, olha só. Eu tenho ali uma fonte de luz, eu tenho um objeto opaco e tenho um anteparo. Essa fonte de luz, pessoal, é uma fonte pontiforme. O que isso quer dizer? Que ela tem dimensões desprezíveis. Beleza? Professor, e o objeto ser opaco? Vamos lembrar aqui, pessoal? Nós temos 3 tipos de meios de propagação, certo? Transparentes, translúcidos e opacos. Os transparentes são aqueles que vão permitir a passagem de luz sem perder nitidez. Os translúcidos permitem a passagem de luz, mas perde nitidez. E o opaco, ele não permite passagem de luz. Então, assim sendo, pessoal, para que a luz consiga passar, ela pode passar ou lá, contornando esse objeto opaco, certo? Ela não consegue atravessá-lo. Sendo assim, lá no anteparo, pessoal, forma-se uma região não iluminada, correto? Essa região não iluminada é a região que a gente chama de sombra. Então, o que é sombra, pessoal? Região não iluminada, região onde não tem luz. Ok? Muito bem. Agora, às vezes, além da sombra, aparece também a penumbra. Para isso, eu não vou ter mais uma fonte pontiforme de luz. Eu vou ter uma fonte extensa de luz. Então as suas dimensões não são mais desprezíveis. Então olha só. Se eu pegar lá a parte de cima dessa fonte extensa e passar 2 raios de luz. Ó. Um lá por cima, outro lá por baixo. Agora eu vou pegar a parte de baixo. 2 raios de luz. Observe que naquela região superior ali, ó, parte dos raios de luz conseguem passar. Mas não todos eles. Já no meio do caminho aqui, ó, nenhum raio de luz consegue passar. Pessoal, onde não tem luz, a gente chamou de quê? Vocês lembram? Muito bem, sombra. Agora, nessa região onde só parte dos raios de luz passaram, pessoal, é uma região que a gente chama de penumbra. Beleza? Então, olha lá, o raio de luz lá de cima passou, o de baixo não. Se eu pegar lá de baixo, o de cima não passou, mas o de baixo passa. Ok? Então, essa região parcialmente iluminada a gente chama de penumbra. Ok, pessoal? Muito bem. O eclipse solar é uma aplicação prática disso daí. Olha só, nós temos, claro que o desenho está fora de escala, né, pessoal? Mas nós temos ali o Sol como sendo uma fonte extensa de luz. Nós temos a Lua funcionando como objeto opaco e temos a Terra funcionando como anteparo. Aquela regiãozinha escura ali, pessoal, está escrito umbra, que é sinônimo de sombra. É o quê? É a região onde não está chegando nenhuma luz do Sol, certo? Então você vai ver o Sol ali, pessoal? Claro que não. Ali está rolando um eclipse total. Já na região de penumbra, você consegue ver parte da luz do Sol. Então ali rola o eclipse parcial. Mas só para constar, professor, e o eclipse lunar? O
O eclipse lunar se dá quando a Lua se encontra atrás da Terra, digamos assim. Por que isso? Porque lembra que a Lua não é fonte primária de luz, ela não emite luz própria. Ela é uma fonte secundária, ela só reflete luz do Sol, certo? Então a gente deixa de ver a Lua quando? Quando a luz do Sol não chega nela, beleza? Aí rolou o eclipse lunar. Bom, ainda nas consequências dos princípios fundamentais, crianças, nós temos a câmara escura de orifício. O que é isso? O nome de conta é uma caixa escura com um buraco, beleza? Então, ó, nós temos aqui a caixa, sem nenhuma fonte de luz dentro, a câmara escura, e temos do lado de fora um objeto luminoso. Se eu pegar um raio de luz saindo lá de cima, ó, da chama da vela, ele saiu, passou pelo orifício e chegou lá embaixo, tá vendo? Já o da parte de baixo passou pelo orifício, chegou lá em cima. Então a imagem que se forma lá no fundo da câmara escura, pessoal, é uma imagem invertida. Ela está de cabeça para baixo, ok? E aí, pessoal, como exemplo, nós temos essa máquina fotográfica antiga, ela é chamada lambe-lambe, beleza? Então, olha só. Eu tenho ali um raio de luz saindo lá de cima, chegando lá embaixo. O que sai lá de baixo, chegando lá em cima. Formando, então, uma imagem, como a gente viu, invertida, beleza? Mas mais do que isso, vocês conseguem ver aí dois triângulos semelhantes? Muito bem, esses dois triângulos semelhantes, olha só. Nós temos aqui a distância do objeto ao orifício, a distância da imagem ao orifício, o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Galerinha, a gente pode então usar a semelhança de triângulos, base menor sobre base maior, igual a altura menor sobre a altura maior, e concluir o seguinte, ó. O tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto é igual à distância da imagem ao orifício dividido pela distância do objeto ao orifício. Beleza, galerinha? Muito bem. Quando a gente fala de luz, pessoal, é inevitável a gente falar também da reflexão da luz. O que é a reflexão? Ora, professor, a reflexão é quando a luz bate e volta, né? Mas é claro que você não vai escrever assim numa prova. Você vai escrever que jeito? A luz incide sobre um obstáculo. A luz incide sobre um obstáculo e então retorna ao seu meio de origem. Beleza? Quando isso acontece, pessoal, ela não faz de maneira aleatória, não. Ela segue alguns elementos e algumas leis, certo? Então nós temos aqui uma superfície refletora e um raio incidente chegando nessa superfície, certo? No exato ponto onde esse raio incidente vai bater, pessoal, nós vamos traçar uma reta. Reta essa perpendicular à superfície, chamada de normal. Beleza? E aí o raio que foi refletido, RR, raio refletido. De maneira que a gente pode então medir aqui dois ângulos. O ângulo entre a normal e o raio incidente, que é o ângulo de incidência, e o ângulo entre a normal e o raio refletido, que é o ângulo de reflexão. Essa reflexão vai seguir então duas leis, pessoal. A primeira lei diz o seguinte, ó: o raio incidente, a normal e o raio refletido são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, beleza? E a segunda lei, crianças, ela vai dizer basicamente que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão, ok? Bom, por hoje é só. Fica com Deus e até mais. Tchau, tchau, gente.